Irmão, irmã, paz de Deus. Você quer sentir Deus? Ouça este hino. O hino 235, Um Amor Imenso. Pegue emprestado, deixa você ler, para você ver o amor que o Senhor teve conosco. E esse amor se estende a você também. Vamos juntos, primeira estrofe, entra, vamos. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, pediram para mim comentar alguns assuntos aqui no canal e eu vou comentar alguns assuntos referente ao que a Irmandade pergunta. Aos poucos a gente vai eliminando essas partes dessas perguntas, né, irmãos? Vamos lá para os temas? Irmãos, eu escolhi 3 temas aqui. Depois, se der tempo, a gente coloca mais temas, porque são vários temas que a Irmandade nos pergunta aí por e-mail, por WhatsApp, e eu coloquei 3 temas aqui, né? O primeiro tema, irmãos, é para falar sobre o medo. Isto mesmo. Irmão Paulo, medo? Isto. Medo de alguma coisa. Medo de espíritos maus, medo de assombração, né? Tem irmãos que às vezes qualquer coisa eles já acham que é o inimigo, que é o incircunciso da nossa alma que vem nos atribular, né? Irmãos, e o segundo é a palavra falar o nome do... Eu só vou falar porque é o tema do vídeo. Falar o nome do diabo, né? Por que não falar o nome do diabo à toa, né? Quando fosse falar seu nome, em seguida tem que falar: Senhor, cobre-nos com teu sangue. Expulsa, né? Não qualquer coisa mencionar o nome do diabo. Depois nós vamos falar sobre essa parte dentro da igreja. Alguns irmãos que levantam com a palavra e acaba comentando esse nome. E o que aconteceu, o fato que aconteceu de um irmão, quando foi pregar, com certeza não pregou pelo Espírito, e sim pela carne, e teve consequências gravíssimas. Isto aconteceu na década de 90, irmãos. Mas é o tema, né? E o terceiro, irmão, o primeiro é medo, o segundo é falar o nome do diabo, e o terceiro é falar mal da obra de Deus, né? Da obra de Deus. Falar mal da graça maravilhosa, né? E por que não, congregação cristã no Brasil, com muito orgulho, né? Com muito orgulho. Sabemos em que a igreja somos nós. O templo de Deus somos nós. Aquele templo, como já falamos em vídeos anteriores, é para nós se reunir junto com nossos irmãos, né?
junto a Deus, subir um louvor perfeito. O dia que deixar de existir esses templos, aí nós vamos servir a Deus pela fé, né? Mas não vamos deixar de se juntar não, irmão. O bom é isso, né? Ah, proíbe as igrejas de abrir, mas a Irmandade vão servir a Deus junto com os outros irmãos, né? Que o povo, o ser humano, precisa do calor de um dos outros, irmão. Aqueles que têm o amor, né? Que consideram um ou outro. Então eu vou falar do medo, irmão. O medo, irmão, tem certas pessoas que... Os irmãos sabiam que tem servos de Deus que tem medo de escuro, tem medo de acordar à noite dentro de suas casas. Não vai, vamos supor, vamos lá para a cozinha, aí tem, vamos lá comigo. Não, mas é só ir lá e acender a luz, tá apagado lá, vai lá acender, não, vamos lá comigo, eu tô com medo. Né? Poxa, mas aí tem aquele jargão que sempre fala, mas você não é serva de Deus? Você não serve um Deus, né? Onipresente, Supremo Deus. Não, eu sirvo, mas sei lá, eu tenho medo, assim. Eu vou contar, irmão, um fato que aconteceu. Uma vez eu estava na igreja e eu estava conversando sobre o medo com alguns irmãos. Tinha um porteiro, tinha uns 2 porteiros, um irmão da administração, e nós estávamos conversando sobre o medo. E um porteiro contou uma parte que aconteceu com ele. Diz que ele foi congregar em um certo lugar e lá ele tinha que passar pelo meio do mato. Era muito longe. Era uma salinha. E, irmãos, e tinha um irmão que andava com ele, e este irmão era medroso demais. Esse irmão, para vocês terem ideia, o irmão contando, quando foi congregar com os irmãos, esse irmão falou assim, ó, vai um na frente, eu fico no meio e o outro atrás. Qualquer coisa, o da frente, se correr, eu vejo. E o de trás me protege quem vem atrás, não quero dar as costas, porque era uma passagem no mato, no matagal escuro. Esse irmão era medroso. Aí o irmão perguntou para ele por que ele estava com medo. Ele falou assim, porque eu tenho medo de assombração, de espírito mau. E foi falando. E os irmãos ali deram risada, foram congregaram. Só que quando estavam voltando, irmãos, estavam voltando no escuro. O irmão sabe que no escuro, né, às vezes se baseia pela claridade da lua, quando a lua está bem clara. E esses irmãos estavam vindo ali com a lanterninha, clareando só a frente ali, os matos. E um desses irmãos, o mais medroso, tropeçou. Sabe essas árvores que dá aquelas raízes no chão que parece um cipó? Aquelas árvores que estende aquele cipó no chão. E esse irmão tropeçou naquele cipó e aquele cipó travou o pé dele. E ele, clamando a Deus, ali berrando para os seus companheiros. Chega a ser até cômico, né, irmão? Mas isso daí aconteceu. E ele clamando a Deus pelo companheiro, falando que o inimigo tinha segurado a perna dele. E os irmãos ali junto, viu ele falando aquilo, começou a clamar a Deus, sangue, Senhor Jesus, cobre teu sangue. Quando foi colocar a lanterna, aí viu que o irmão estava preso num cipó. Aí ali começaram a dar risada, mas com o coração acelerado e causou medo. Muitos vão num local, que nem teve uma irmã que estava com medo de ir na cozinha, pegar algo, de repente um barulho nas panelas. Ela voltou, foi lá orar, quando foi ver, tinha rato na casa dela e os ratos tudo dançando lá na cozinha. Quer dizer, este é o medo que às vezes ocasiona, irmão. Tanto que tem gente que você não pode contar coisas de espírito perto da pessoa, que a pessoa capta aquilo e fica com aquele medo. O medo provém, irmão, do sentimento, do cérebro, né? O teu cérebro tem poder de produzir várias imagens, vários fatos, né? E emite várias mensagens do que aquilo que você vai ver, vai ouvir é algo de espíritos, né? Que o espírito está perturbando, que na realidade, irmão, os espíritos só perturbam, porque existe sim, viu, irmão? Muita gente fala, não existe assombração. Existem espíritos maus, existe tipo de coisa, existe. Se está escrito
no nosso ponto de doutrina, que nós acreditamos na existência do diabo, nós acreditamos que o diabo existe. Nós não acreditamos no diabo, nós acreditamos em Deus. Mas nós sabemos que o diabo existe, né? E por falar, né, no diabo, vamos para outro tema em que vai responder também o medo. O diabo, quando alguém chega e fica falando muito o nome, né? Vou mudar o nome do diabo para incircunciso, para também eu não começar a ficar falando o nome do diabo direto. Incircunciso da nossa alma, né? Esse incircunciso, irmão, quando uma vez teve um irmão que veio atender um culto. Esse irmão, ele era cooperador na época. Depois ele foi para ancião. Ele veio atender um culto e chegou no culto, ele pregava e no púlpito ele falava Jesus Cristo, Deus, ele falava 2, 3 vezes. Mas o nome do incircunciso ele repetia várias vezes que tinha alguém ali que o circunciso não estava deixando viver em paz. O circunciso estava ali massacrando aquela alma testemunhada, e era alma testemunhada. O qual, irmão, o culto virou tão atribulado em que aquela noite, eu estou dizendo porque não me contaram, eu estava presente naquela noite, tinha meus 14, 15 anos. Eu estava presente. O incircunciso pegou uma alma testemunhada dentro da igreja. Fez uma bagunça, irmãos, que ninguém se segurava. Mas uma coisa foi feita. Lá dentro ela não permaneceu, porque ela foi fazer o show fora, lá na calçada. Porque ali dentro espírito nenhum fica, né? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e a Irmandade clamando a Deus ali, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Porque, irmãos, essa parte, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, tem muita gente que fala aleatoriamente, irmão. Qualquer coisa, Senhor Jesus, cobre teu sangue, Senhor Jesus. Não, irmão, essa parte nós temos que, seria a última bala do revólver. Nós só temos que usar esta frase em última hora. Eu sei que essa frase a gente usa em última hora, porque quando está algum acontecimento na frente, para Deus fazer um livramento, o servo de Deus, a serva de Deus, clama em alta voz: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Na hora, se for um ladrão, se for algo assim, trava na hora. Que o Senhor trava na hora. Porque usou esta fala na hora certa. Não devemos qualquer coisa, Senhor Jesus, cobre o teu sangue. E na hora até fazer um chacota, né, irmão? E esta parte do incircunciso, irmão, nós não devemos mencionar muito, porque às vezes a gente com os olhos do carnal a gente não vê. Mas se tiver comunhão, você vai sentir algo estranho ao seu redor. Isto mesmo, algo estranho. Uma vez eu fui congregar uma das comuns, que eu sou que nem cigano, já morei em vários lugares. E chegou ali, uma porteira levou uma alma testemunhada. E a porteira chegou pro porteiro e eu ouvindo. Eu sempre chegava cedo na igreja e ficava lá fora conversando com o porteiro. E eu ouvi aquela irmã falando assim pro porteiro: ó, eu trouxe essa alma testemunhada, mas ela passou a semana toda atribulada, querendo se matar, dizendo que o inimigo está querendo acabar com ela. E só que eu trouxe ela aí para ver o que acontece. Mas, irmão, aquela noite era uma noite também em que o servo lá na frente também não vigiou. Não vigiou. Porque a gente vence isso, irmão, na comunhão, né? Porque mal nenhum tem poder de entrar dentro da casa de oração. Mas nós não devemos dar lado. Não devemos também atiçar. Quando a gente, por isso que eu falo, irmãos, quando a gente fica pelo Espírito, a gente vai perceber algo. Porque a gente percebe, viu, irmão? Você, irmã, você, irmão, você nunca chegou num local e você percebeu aquele local pesado, aquele local
atribulado, aquele local em que tudo dá errado, pessoa cai daqui, derruba prato dali, e uma discute com a outra, e a outra sem paciência, e você vê aquele momento, às vezes até na igreja mesmo. Porque na igreja, irmão, é um hospital espiritual, irmão. Ali não só vai povo da congregação, não, vai visitas, vai até os povos, né? O servo de Deus que às vezes o inimigo ali fica no calcanhar, perturba o dia todo, vai até a porta da igreja, segue o servo de Deus, porque nós somos perturbados 24 horas, irmão. É que os nossos olhos da carne não enxergam. Porque se enxergasse, você não ia dar um passo para frente. E às vezes até na nossa própria casa a gente dá um lado. É a hora que acontece certos tipos de coisa, né? Que nós falamos sobre o medo no começo. Que às vezes é medo. Às vezes, né, a pessoa está com medo, subconsciente ali, o cérebro comanda uma mensagem de medo, mas já nessa parte, falar o nome do incircunciso, como dando honra, glória para ele, causa isso. Ele acaba aparecendo, né? E acaba fazendo o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer a arruaça, destruir, fazer brigas, né? Pegar alguém dentro da igreja e tomar aquele corpo para fazer bagunça, né? E a congregação, nós não temos sessão de descarrego para chegar alguém ali e expulsar. Mas Deus sempre põe alguém com o dom de só no olhar expulsa aquele inimigo. Mas essas pessoas com dom são pessoas, assim, vamos dizer, bem espiritual mesmo. Que ali, vem aqui para a gente descarregar o que está dentro de você. Não. Isso daí é bem difícil essa parte, né? Agora, irmãos, o terceiro item. Já falamos do medo, falamos de não falar o nome do diabo e falar mal da obra de Deus, né? Muitos. É engraçado que só foi começar essa pandemia, começou a enxurrada de falar mal da obra de Deus, falar mal dos servos de Deus, falar mal de tudo. Só foi começar, né? E ali para fevereiro, março de 2020, falavam. Isso daí sempre teve, né? Sempre teve. Pois vão ter ideia, olha só. Em 1997, faz tempo, né? Eu trabalhava numa empresa de refrigeração. Importava peças. E uma vez, eu fui almoçar ali. O patrão falou, vou almoçar na cidade mesmo, que hoje tem bastante serviço. E eu almocei, e o meu horário de almoço era comprido, era 2 horas. Eu almocei rapidinho ali, me faltava 1h15. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Não vou ficar andando pela cidade, tava um calor. Eu falei, vou sentar na praça e ficar ali. Nunca fiz isso, mas eu vou ficar vendo o comportamento humano. É bom às vezes a gente refletir, viu, irmãos? É bom. Eu sentei no banco da praça, não sentou ninguém do lado, e passava uma pessoa e ficava olhando aquela pessoa andar, aquela pessoa conversar. Tinha outras que passavam conversando, tinha marido e esposa abraçado. E eu fiquei vendo aquele comportamento das pessoas. Aí, irmão, aí eu pensava comigo, mas o ser humano é terrível, né? Eu aqui vendo, com pensamento, vendo como que é o proceder de cada pessoa no dia a dia, e a pessoa não tá nem sabendo do que eu tô olhando para ela e pensando, né? E, de repente, sentou 2 pessoas do meu lado. Não pediram licença, né? Que geralmente, quando eu vou sentar em um certo local, falando só dá licença, é uma educação que a gente tem, né? Que a pessoa já tá ali, você vai, senta, né? Aí não pediu licença, mas tudo bem. Eu tô ali, tava até meio viajando, né? Horário do almoço, descansando. Aí eram 2 senhores, já na sua idade de 56, 60 anos. Aí um falou pro outro assim, irmão. Quando falou irmão, eu já cocei o ouvido. Falei, irmão, que igreja. Irmão, olha, eu vou falar uma coisa pra você. A obra de Deus tá de mal a pior. Isso em 1997, irmão. Irmão, porque não sei o que, não sei o que. Ó, Luiz Francisco veio pro Brasil para atrapalhar a obra de Deus. Luiz Francisco veio
para derrubar esse, para derrubar aquele, para jogar a alma no inferno, e foi falando tudo. Eu falei, pô, peraí, Luiz Franciscon, pelo que eu sei, na época eu não lia muito, pelo que eu sei, ele trouxe a obra pro Brasil, né? Trouxe a obra pro Brasil. Peraí, tem uma coisa errada. E fiquei só com o ouvido coçando ali e ouvido. E eles não sabiam qual era da congregação. Irmão, irmãos que congregava na central, estava junto com o ministério, e ali falando mal da obra de Deus. Só que não estava falando mal do ministério. Eles estavam falando mal de Luiz Franciscon. Os irmãos vai vendo a progressão que esteve lá. Falando mal de uma pessoa que trouxe o bem para o Brasil, trouxe a palavra de Deus. Porque esse Deus, irmão, quem falar mal de um servo desse, está falando mal do nosso Deus. Ah, irmão Paulo, mas o nosso Deus não é o mesmo Deus que está em outra igreja, que está ali, é o mesmo Deus. Só que vamos falar do nosso Deus, que é onde nós servimos Ele. Quando a gente fala o Deus que nós servimos na congregação, é o mesmo Deus que outros estão reverenciando em outra igreja. Só que esse Deus que a gente está servindo ali na congregação é um Deus em que nós temos um local onde nós sentimos. Logicamente, se ali dentro da congregação nós não sentisse Deus, a gente ia para outra igreja tentar sentir Deus também. Vocês estão entendendo? E Deus, às vezes a gente sente, irmão. Não precisa sentir também dentro de uma igreja. A gente sente Ele falando com a gente aqui, irmão. Dentro de nós. Quem nunca ouviu a voz de Deus? Quem nunca? Às vezes quando você chega para uma pessoa e fala assim, eu estava hoje e uma voz falou no meu coração que me ama. A pessoa vai, se a pessoa não for uma serva de Deus, não for espiritual, a pessoa vai olhar para você e vai falar, tem mania de falar que uma voz falou dentro, nem sabe. Vai ver que ele pensou. Não, irmão, quando é a voz de Deus a gente sabe. Quando é a voz de Deus, quem nunca ouviu uma voz que você procura pessoas para saber quem falou com você e você ouviu nitidamente. Você olha até para a boca da pessoa para ver se fez o barulho, né? Ali, daquelas palavras. Você vai ver a pessoa calada. Você não ouviu uma voz. Eu ouvi uma voz. Irmão. Uma vez eu fui para a igreja que eu ia comprar um terreno. Faz muitos anos. Eu não tinha nem casa. Eu ia comprar um terreno. E eu cheguei na igreja e falei assim, Senhor, fala com a minha alma. Se esse terreno... Porque a minha parte eu já fiz. Eu fui lá, acertei com a senhora. Ela pediu X valor. Eu vou no outro dia lá tentar negociar com ela. Para ver se ela faz em vezes. Mas mesmo assim, você sabe o que está na frente. Vou comprar esse terreno. Ela disse que é um terreno bom, um terreno ótimo, dá para construir. Irmão, eu fui pedir 3 vezes. Não foi o primeiro culto, não. Muitos vão em um culto só, chega lá. Quando convém, né? Se é para casamento, tá afim daquela irmã. Não, o senhor falou que ele vai ser comigo. Se a irmã for desmioladinha também, quer dizer, querer casar também, vai falar, não, o senhor falou, tá confirmado. Sendo que 3 vezes a gente tem que pedir, né, irmão? Eu fui 3 vezes e o senhor falou não. Não compra que você vai se arrepender. Você vai chorar. Você vai perder. E eu ali, poxa, mas eu doido para comprar um terreno para ter minha primeira casinha. Um terreno bom, barato. A moça falou que... Fui conversar com a senhora lá. Ela falou, não, para você, eu te conheço desde de menino. Para você eu faço em 500 vezes. Pode dizer, irmão. Foi, poxa, pagar em vez aí. Irmão, ela vendeu para outra pessoa. Embaixo da casa tem uma mina d'água. Corre água pelo chão da casa direto. Só que na época, aquela água estava sendo desviada por trás de um terreno e caindo do outro lado. Até isso. Se eu compro aquele terreno, tinha perdido dinheiro. São coisas assim, irmãos. Por isso que é bom nós, quando for para a igreja, não ficar preferido, quero que aquele pregue, que aquele outro prega. Não, irmão. Tem que falar, Senhor, fala com a minha alma e tentar sentir Deus. Quando Deus fala com
com a sua alma. Irmão, e falar mal da obra de Deus, vocês vão ouvir daqui para frente, irmão. Não vai ser diferente de antigamente. Que antigamente, falar mal da obra de Deus, até no tempo de Jesus falava. Isso ninguém vai ficar livre. Não adianta nem se irritar com quem fala mal da obra de Deus. Eu só sei uma coisa. Uma pregação que o servo de Deus fez nos cultos desses presenciais, ele falava bem assim. Vou já encerrar o vídeo. Ele falava bem assim. Aquele que tiver dentro do barco, porque não é na bonança que a gente é servo de Deus, que a gente está na igreja, que a gente vai servir a Deus. É no tempo de crise como nós estamos agora, irmãos. Nesse tempo que vai saber o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro crente, quem serve a Deus de verdade, irmão. Não aquele qualquer chacoalhão já quer ir contra a obra de Deus. Qualquer coisa que ele vê já quer consertar coisas em que lá no começo ninguém conseguiu consertar. Por quê? Existe o bem e o mal. É da natureza humana. Já ouviu? Só existiu o bem e não existiu o mal? Desde aquela época. Olha, em 1997 eu vi um irmão da central de uma igreja, que eu não vou falar o nome, falando mal da obra de Deus, que é Luiz Franciscano. Veio para o Brasil, trouxe a obra de Deus e falou que Luiz Franciscano errou em trazer. Que Luiz Franciscano tinha que explorar, tinha que cobrar isso, cobrar aquilo. Não vou entrar em detalhes, né? Que Luiz Franciscano é assim, 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 assim. Eu fui saber depois desse servo de Deus, ele queria ser do ministério. E não conseguiu ser do ministério. Outra coisa também, irmão. O maior da igreja, alguém assim, vamos dizer, a maior ambição de uma pessoa que quer pregar, quer atender culto, é aquela que quer ser do ministério. A maior ambição de dentro da congregação é o ministério. É ter um ministério. A pessoa faz de tudo, né? Faz de tudo para alcançar uma nomeação de cooperador, cooperador de jovem, ancião. Ancião é o último grau. Faz de tudo, irmão. E quando essa pessoa, irmão, é deixado para trás, por quê? Deixado para trás. Ele não dá sorte em um local em que ele não é bem aceito. Seja pela pessoa que está ali responsável, que não acha que ele é capaz de atender o culto. Não que ele não tenha mérito. Às vezes tem até mérito, sabe falar bonito, sabe pregar, né? Mas aquela pessoa não sente firmeza em colocar, porque sabe, se eu colocar aqui, se eu apresentar para o ministério central aqui, essa pessoa mais tarde, ele vai me dar trabalho. Ele vai se virar contra mim. E aí, os servos de Deus, para ter a bênção dentro da casa do Senhor, ele precisa estar unido com os demais servos de Deus. É tão bonito, eu vejo aí, irmãos. Tem um local que eu fui, os cooperadores de todas as comuns fizeram um WhatsApp entre eles. Assim, era aquele, um ficava conversando com o outro, ia para reunião junto, aquela união, não tinha aquele negócio de inveja, ciúmes, né, irmãos? Mas o que acontece, irmão, de uma pessoa assim, acabar falando mal, irmão, é isso daí, irmão. Muitos não aceitaram de não ficar no ministério. Eu sou a pessoa mais indicada para falar isso, irmão. Eu sou a pessoa mais indicada. Isso mesmo. Mas sabe por quê? Eu não me revoltei contra a igreja, contra a obra de Deus? Porque eu estou servindo a Deus. Olha, irmãos, a obra de Deus, a graça maravilhosa,
Não tem nada a ver com o ser humano, com a pessoa. Às vezes uma pessoa erra, preste bem atenção, às vezes uma pessoa erra e muitos colocam a culpa na obra de Deus, né? Vamos supor, um irmão, um ancião, deixa eu ser mais claro, um ancião é colocado ali no cargo. Esse ancião, ele começa a bater no povo. Começa a bater. A bater, a bater, a bater. E de repente, a Irmandade começa a ficar desvirtuada, começa a reclamar. Aí o Ministério vai ver, não, mas a gente não pode fazer nada, mas vamos dar uns conselhos assim, 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 para não fazer esse tipo de coisa. Mas só que esta pessoa começa a bater e muitos desanimam por causa disso. Por quê? Não está firmado na rocha. Não chega ali e não fala pela vida ou pela morte. Levante-se quem se levantar dentro da obra de Deus. Eu estou servindo a um Deus poderoso. Eu venho aqui para servir a Deus. Não venho bater cartão e nem para ver este, nem aquele, nem para julgar um, nem para julgar outro. Irmãos. Por quê? Se no meu caso eu fosse dar ouvido a isso, eu estaria aí falando mal da obra de Deus. Mas não. O que tem aqui dentro é maior do que isso. Porque ministério não leva para o céu, posição não leva para o céu. O que leva para o céu, irmão, é as obras que você tem. É a obediência perante Deus. Né? É o temor. O princípio de tudo é o temor a Deus. Se você teme a Deus, se você tem obediência ao nome dele, irmãos, é um bom caminho. Muitos querem ministério para ter posição. Depois que tem ministério não aguenta, né? Que nem agora, com essa pandemia aí. Muitos queriam pregava para a igreja de 200, 300, 400. Agora está a igreja 30, 10, 15. As igrejas grandes diminuiu. E os irmãos achando que é o final do mundo. Né? Teve irmão uma vez que falou para mim, irmão, eu não prego igreja com menos de 100 pessoas. Eu falei, irmão, tá errado isso? Como que o irmão não prega para pessoa? Se tiver uma pessoa dentro daquela igreja e você pregar, você já salva uma alma. Já tira ele da onde ele está. Que a depressão está comendo solto, irmão. Eu recebo cada mensagem aqui de irmãos tristes. Irmão Paulo, não sei o que eu faço. Eu estou depressivo, eu estou em cima da cama. Às vezes, irmão, é até um espírito de doença que pega a pessoa, joga a pessoa em cima da cama para judiar da carne da pessoa. E a pessoa pensa que é depressão, que vai morrer. Também o medo que eu falei no começo do vídeo aqui. O medo também tem esse medo. Que o irmão fala que vai morrer. Aí o inimigo já chega ali, já põe coisa na cabeça. A pessoa já fica ali atribulada, espiritada, com depressão. Irmão, a casa fica infestada. É aonde vem os espíritos maus também. Né? Por isso, irmãos, os irmãos, muitos foram contra os cultos online às 15 horas. Né? Eu entendo que muitos trabalham, muitos queriam chegar em casa, ter um culto numa quarta-feira à noite. Né? Mas, irmãos, os irmãos, não sei, fizeram até uma votação aí para ver quem queria culto à noite. Irmãos, a votação que nós... Foi uma votação, foi comentários que eu pedi para colocar aí. E os irmãos colocaram comentário como aceito. Glória a Deus, vitória nossa. Os irmãos colocaram aí pro culto à tarde. Mas não tem diferença, irmão, dos cultos à tarde, que quando você chegar, o vídeo vai estar disponível no YouTube. Você pode assistir aquela pregação da tarde à noite. Os irmãos estão deixando. Os irmãos não estão excluindo. Por quê, irmão? Nós temos que congregar, irmão, todo dia, irmãos. Se puder. Porque o inimigo está aí à solta, irmão. Você vai ouvir tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. Coisas assim, irmãos, em que não edifica para você. Não traz alegria, não traz felicidade. Esse dia eu fiquei... Já vou acabar, irmão. Eu tô deixando os vídeos muito compridos, meu Deus do céu. Irmão, esses dias eu fiquei feliz. Uma irmã
me mandou mensagem aqui. Irmão Paulo, assim, assim, assim. Eu vou mandar um testemunho pro irmão, assim, assim, assim. Eu também tive uma revelação, vou mandar pro irmão. Irmão, só vou te falar uma coisa. Continue postando seus vídeos, que o irmão está ajudando muito a Irmandade. Aqui na minha família, todos nós ouvimos o irmão. A depressão está batendo solta. Mas a gente se alegra em ver as coisas de Deus, a obra de Deus. Então, irmão, não pare. E isso daí, meu irmão, fortifica mais a gente. Fortifica mesmo. Sinceramente. É o motivo da gente sempre estar pondo um vídeo para a nossa querida Irmandade. Tá bom? Vou encerrar. Então falamos sobre o medo. Que muitos têm medo. Às vezes uma coisa simples. E pensa que é espírito. E acaba, né? Já contei o caso do irmão que embaraçou o pé aí no ramo da árvore. O diabo, muitos falam o nome, é incircunciso. Direto. Teve até um irmão uma vez, dentro da igreja. Um irmão levantou com a pregação. Coitado do irmão. O irmão quando desceu, tinha um irmão lá meio assim, não batia bem das ideias, né? O irmão assim, é aqueles irmãos que é crente até demais, né? Que muitos chamam de fanático. Chegou pra ele e chamou a atenção dele, que ele não deveria falar o nome do circunciso lá na frente. Quer dizer, faltou com respeito com o servo de Deus, né? Mas, infelizmente, quer dizer, felizmente, não é infelizmente, falou a verdade. O servo de Deus, da humildade, falou, meu irmão me perdoa, então eu não percebi, mas a gente tem que propagar ali na frente, é o nome do Senhor. É toda honra, toda glória tem que ser dado a Deus, não a outros nomes, né? E falar mal da obra de Deus, eu já disse para vocês aí, muitos falam mal, tem ressentimento, né? Tem raiva de algo que não pôde ser, né? Eu praticamente estive no meio do ministério, andei bastante, frequentava sempre a central, né? Vieram promessas para mim, mas irmão, vou acabar o vídeo, meu Deus do céu. Quando vieram a promessa para mim, quando o irmão achava que estava me colocando uma sensação de prazer em ser algo, eu já estava com a outra sensação de que me deixa em paz no meu lugar. No meu pouco caminhar, na minha pouca força, eu vou chegar até a salvação. Não temos mérito. Erramos constantemente por obras, pensamentos, né? Mas o quanto basta, irmão, para você não sofrer nesta obra. Porque muitos sofrem, irmão. Irmão, eu não estou falando que é errado a pessoa desejar o episcopado. Não, não é errado, não. Bom é, irmão. Imagine, a gente tem bastante guerreiro aí, bastante irmãos na obra de Deus aí sendo levantado, que nem agora, neste ano, o Senhor recolheu bastante servo de Deus. Quem é cooperador, vai para ancião. Quem é cooperador jovem, para cooperador, vai ser levantado. Vocês podem ver, percebe-se que o número de cooperador de jovens e de cooperador vai ser maior do que de ancião. Porque quem é cooperador e o Senhor revela, vai para ancião. E assim vai indo, nesta hierarquia. E a igreja que não seguir esta hierarquia, algo está errado. Entendeu? Então não vamos, aqueles que querem ter ministério, aqueles que têm alguma, né? Eu, da minha parte, eu quero é o céu, é a salvação de alma. Para mim, e o meu ministério da música, que eu sofri bastante para ter meu ministério, que eu toco com toda alegria, com todo fervor. Para mim, é um dos sonhos que eu tinha e foi concretizado. Né, irmãos? Vocês entenderam a mensagem? Peço a todos que me perdoem se alguém ficou chateado com essas palavras. Mas são palavras, irmãos, em que muitos pensam dessa forma. E muitos já não pensam. Muitos já querem o episcopado a todo custo. A todo custo. A pessoa, para ter um episcopado,
Ele precisa ter uma responsabilidade com o povo de Deus. Depois que tem o episcopado, está na frente da mocidade, está na frente do povo de Deus, e vir qualquer chuvinha seródia, qualquer guerrinha, qualquer crise, como esta maior crise que teve aqui do Covid aí, que muitos ficaram sem pregar, irmão, vou parar por aqui, já cai fora do barco. Como o bom diz pela palavra, só vai se salvar quem estiver dentro do barco, aquele que pular está fora. Fique com Deus, saúde a família com a santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Fique com Deus, irmãos.